Sacode a preguiça, levanta desse sofá. Vamos para a primeira aula de teoria musical. Deixa o seu curtir, o seu like, ativa o sininho. Na aula número 1, vamos falar sobre as notas musicais. Será que você conhece realmente todas as notas musicais? Desde criança aprendemos que as notas musicais são o Do, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Do. Sinto dizer que lhe enganaram, amiguinho. Quando você era criança, você acreditava até que bebê vinha de cegonha. Na realidade, essas são as notas naturais ou a escala diatônica de Dó maior. A escala diatônica é uma escala musical formada por 7 notas musicais distintas. Então existem outras notas? Muito bom, gafanhoto, está aprendendo rápido. Temos, além dessas notas, os acidentes, o sustenido e o bemol. Vamos começar falando sobre o sustenido. Ele sobe meio tom da nota natural. Observe que todas as notas têm sustenido, menos o Mi e o Si. Quando eu tenho todas as notas musicais, eu tenho a escala cromática, que é uma escala formada por 12 notas musicais. Existe Mi sustenido e Si sustenido? Muito bom, gafanhoto. Na teoria, sim, mas na prática, Mi sustenido é igual a Fá e Si sustenido igual a Dó. Vamos falar agora do bemol. Ele desce meio tom da nota natural, portanto ele faz o movimento inverso do sustenido. Observe que todas as notas têm bemol, menos o Fá e o Dó. Pergunta, existe Fá bemol e Dó bemol? Muito bom, amiguinho. Teoricamente sim, mas na prática, Fá bemol igual a Mi, Dó bemol igual a Si. Mas espera aí, Dó sustenido e Ré bemol não são a mesma nota? Muito bom, gafanhoto. Dó sustenido e Ré bemol, na prática, são a mesma nota. Teoricamente, tem nomes diferentes. Esse princípio nós chamamos de enarmonia. Nomes diferentes, mas notas que possuem o mesmo som. Sacode a preguiça, levanta desse sofá, deixa o seu curtir, o seu like, ativa o sininho. Vamos para a aula número 2 de teoria musical e hoje vamos falar sobre compasso e andamento. O que é compasso? Bela pergunta, gafanhoto. Para entendermos o que é compasso, primeiro precisamos entender o que é pulsação. O coração bate num ritmo regular, a isso nós chamamos de pulsação. Se o coração bater num ritmo irregular, é melhor você correr para o médico. A melhor maneira de você entender a pulsação é contando e batendo o pé. Vamos lá? A pulsação é o ritmo essencial que faz com que você consiga dançar, por exemplo. Mas você não me explicou o que é compasso. Calma, gafanhoto, vamos chegar lá. Agora que sabemos o que é pulsação, você já deve ter notado no começo das partituras essa fração. O número superior informa a quantidade de tempos do compasso, ou a sua pulsação. A barra vertical separa cada compasso. Bata o pé e faça a contagem em voz alta.
O numerador então define o valor do compasso e, portanto, a pulsação? Muito bom, amiguinho. Vamos pegar agora um exemplo onde o valor do compasso é de 3 tempos. Vamos ver na prática. Agora eu manjo tudo de compasso. Calma, gafanhoto, não deixa subir para a cabeça. Outro elemento importante no ritmo é o andamento. O andamento é a velocidade que a canção é tocada. Ela pode ser lenta, média, rápida. O andamento é medido por BPM, ou seja, batidas por minuto. Vamos começar com um andamento em 60 BPM, que é uma velocidade lenta. Agora vamos tocar em 120 BPM, o dobro da velocidade, e observe que tocando os mesmos acordes muda o humor da canção. Sacode a poeira, levante do sofá. Vamos para a aula 3 de teoria para preguiçosos. Deixe seu curtir, seu like, ative o sininho. Nessa aula vamos falar sobre a duração do tempo. Na aula anterior aprendemos que o número superior informa a duração do compasso. Tá, mas o que significa o número de baixo? Muito bom, gafanhoto, você está acordado. Para entendermos o que significa um número inferior, vamos conhecer antes algumas figuras de tempo. Vamos conhecer 4 figuras: a semibreve, a mínima, a semínima e a colcheia. Você gosta de pizza? Oh yeah. Vamos pensar da seguinte forma: a semibreve vale uma pizza inteira. A mínima vale meia pizza. A semínima, 1/4 da pizza. E a colcheia, 1/8 da pizza. Ué, mas o que essas figuras, a pizza, tem a ver com o número de baixo? Muito bem, amiguinho. O denominador, o número inferior, determina o valor da semibreve. Agora que eu sei que a semibreve vale 4, eu sei o valor das outras figuras, pois elas dependem da semibreve. Portanto, a mínima, que vale metade da semibreve, tem que valer 2. A semínima, que vale 1/4 da semibreve, vai valer 1. E a colcheia, que vale 1/8 da semibreve, vai valer meio tempo. Vamos colocar a mão na pizza, ou melhor, na massa? Vamos começar pela semibreve. Como ela vale 4 tempos, vamos sempre tocar as notas no primeiro tempo de cada compasso. Agora vamos tocar a mínima, que vale 2 tempos. Vamos tocar as notas no primeiro e no terceiro tempo. Agora
Agora vamos tocar a semínima, que vale um tempo. Toque um tempo para cada nota. Mas como é que eu vou dividir a nota em meio tempo? É por isso que você é meu aluno predileto, gafanhoto. Bela pergunta. Mas antes, a colcheia pode ser escrita de duas formas. Quando ela é escrita sozinha, é do jeito que você está vendo aí na imagem. Quando ela é escrita em pares, pode ser da maneira que você está vendo. Então, uma haste ligando as duas colcheias. A colcheia vale meio tempo, portanto nós tocamos duas notas para cada tempo. Vamos mostrar. Uma boa maneira de você fazer essa subdivisão é contando da seguinte maneira: 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e... Agora vamos tocar a colcheia. Vamos tocar as notas subdividindo duas notas para cada tempo. Posso subdividir o tempo em mais partes? Ótima pergunta, amiguinho. Sim, nós podemos, mas isso nós vamos ver em aulas mais para frente. Show, preguiça! Larga esse videogame, menino! Vamos para mais uma aula de teoria para preguiçosos. Deixa o seu curtir, o seu like, ativa o sininho. Na aula 4 vamos falar sobre o valor das figuras de pausa. Mas o silêncio tem valor? Sim, amiguinho, e muito. Você se lembra na aula passada que aprendemos as figuras de tempo: semibreve, mínima, semínima, colcheia. Cada uma dessas figuras tem o seu similar em silêncio. Nós temos a pausa de semibreve, pausa de mínima, pausa de semínima, pausa de colcheia. Mas o silêncio tem importância? Ótima pergunta, gafanhoto. Eu vou ficar 5 segundos em silêncio. Me fale qual a sensação que você tem. Você percebeu como o silêncio pode criar expectativa, pode criar tensão? Além disso, ele também pode possibilitar uma quebra rítmica. Vamos conhecer melhor as figuras de pausa. Você se lembra da pizza da aula passada? Oh yeah! É a mesma coisa. A pausa da semibreve vale uma pizza inteira. A pausa de mínima, meia pizza. A pausa de semínima, 1/4 de pizza. E a pausa de colcheia, 1/8 da pizza. Você se lembra que o número inferior determina o valor da semibreve. Se o nosso compasso é 4x4, significa que a pausa de semibreve tem duração de 4 tempos. A pausa de mínima vale 2, pois vale metade da pizza. A pausa de semínima vale 1, pois vale 1/4 da pizza. A pausa de colcheia vale meio tempo, pois vale 1/8 da pizza. Vamos deixar de papo furado e vamos pra prática. Importante, gafanhoto, se você não assistiu a aula anterior, pare o vídeo agora, volte para a aula anterior e depois vem para cá. Nós vamos tocar as notas indicadas no primeiro tempo e dar o silêncio quando for solicitado. Lembre-se, silêncio significa que você não deve deixar a nota soando. Vamos agora para a mínima. Vamos tocar as notas no primeiro e terceiro tempo ou dar a pausa se for solicitado.
Agora nós vamos usar a semínima. Lembre-se, toque ou dê a pausa nos tempos 1, 2, 3 e 4. Puxa, deve ser complicado dar pausa de meio tempo. Não, gafanhoto, se a aula anterior ficou clara, você vai perceber que o conceito é o mesmo. Em um compasso de 4x4, a colcheia subdivide o tempo em duas partes iguais. Então a melhor maneira de você fazer a contagem é contando assim: 1, E2, E3, E4 e dando a pausa aonde for solicitado. Agora vamos usar a colcheia sempre subdividindo em meio tempo e respeitando as pausas. Agora eu tô pronto para aprender partitura. Controla a ansiedade, gafanhoto. Na próxima aula vamos entender as notas na pauta, mas temos um longo caminho pela frente antes de lermos a partitura. Olá amigos, vamos para mais uma aula de teoria para preguiçosos. Lembre-se, deixe o seu like, o seu curtir, compartilhe com os amigos. Vamos para a aula número 5, vamos aprender sobre a clave de sol. Você está vendo aí na sua tela a clave de sol, o símbolo da clave de sol. Mas para que serve isso? Calma, amiguinho. Antes disso, vamos entender o que é o pentagrama, a pauta musical. Repare que ela tem 5 linhas e 4 espaços. Observe que o desenho da clave de sol começa em cima da segunda linha. Mas você ainda não me falou para que serve a clave de sol. Tá ansioso, gafanhoto? Se a clave de sol começa na segunda linha, isso implica que a segunda linha é a nota sol. Agora que eu sei que a segunda linha é a nota sol, eu sei aonde estão as outras notas. Agora que eu sei que a nota sol está na segunda linha, depois da segunda linha, no espaço, é a nota lá. E antes da segunda linha, no espaço, é a nota fá. E assim eu vou descobrindo todas as notas. Primeira estratégia, memorizar as linhas. Primeira linha Mi, segunda Sol, terceira Si, quarta Ré, quinta Fá. E agora que eu sei o nome das notas nas linhas, fica fácil saber as outras notas. Basta vir na ordem: Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Do, Ré, Mi, Fá. Mas peraí, e as outras notas? Ótima pergunta, amiguinho. Para termos as outras notas, basta usarmos linhas suplementares. Observe que a pauta de 5 linhas agora tem linhas na parte de baixo e na parte de cima, onde eu tenho as outras notas. Então, antes da primeira linha, que é a nota Mi, eu tenho a nota Ré e a nota Dó. E depois da última linha, que é a nota Fá, eu tenho a nota Sol e a nota Lá. Veja que agora eu acrescentei mais algumas notas. Antes do Mi, o Lá, Si, Do, Ré. E depois do Fá, o Sol, Lá, Si, Do. Mas será que eu consigo ler uma partitura? Claro que sim, amiguinho, mas antes vamos usar algumas estratégias. Primeiro, identifique o valor do compasso. Olhando nossa partitura, você verá que a fórmula do compasso é 4x4, portanto, 4 tempos por compasso. Nosso segundo passo é relembrar o nome das notas nas linhas. Então, nome das notas nas linhas: Mi, Sol, Si, Ré, Fá.
Nosso terceiro passo é ler apenas as notas no primeiro compasso. Então, se eu olho a partitura, o primeiro compasso vai até onde está o número 2 pequenininho ali, ó. E as notas serão Dó, Sol e Lá. O nosso quarto passo é tocar as notas do primeiro compasso, respeitando as figuras de tempo. Lembre-se de utilizar um metrônomo, 60 BPM mais ou menos. Agora vamos tocar a partitura no primeiro compasso. O nosso quinto e último passo é repetir o processo para cada compasso, até terminar de ler a partitura. Feito isso, basta tocar a partitura. O BPM aqui é 100 BPMs. Eu vou tocar para você ouvir. Olá amigos, vamos para mais uma aula de teoria para preguiçosos. Deixe o seu curtir, o seu like, compartilhe com os amigos. Hoje vamos para a aula 6 e vamos aprender como montar a escala maior. Você se lembra da escala diatônica aprendida na aula 1? Eu não assisti essa aula. Então é melhor assistir, amiguinho, senão você vai ficar mais perdido que cego em tiroteio. Primeira coisa é entender o que é semitom. A distância de uma nota até a outra, então de Dó até Dó sustenido, é um semitom. A distância, então, de Dó a Dó sustenido é um semitom, de Dó sustenido a Ré, outro semitom. E a distância de Dó até Ré é de um tom. 2 semitons, um tom. Mas você ainda não me explicou como se forma a escala maior. Sempre com pressa, né, gafanhoto? Primeira coisa, uma escala maior é uma escala diatônica formada pela seguinte fórmula: tom, tom, meio tom, 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 meio tom. Para montarmos a escala maior de Dó, eu preciso aplicar essa fórmula. Então veja, de Dó a Ré é um tom, de Ré a Mi mais um tom, de Mi a Fá meio tom, de Fá a Sol um tom, de Sol a Lá um tom, de Lá a Si um tom e de Si a Dó meio tom. Mas a escala de Dó é fácil. Como seria a escala de Ré maior? A mesma coisa, gafanhoto. Repare, eu aplico a fórmula de Ré a Mi, um tom, de Mi para Fá sustenido, um tom, de Fá sustenido é meio tom, portanto a nota Sol, de Sol para a próxima um tom é a nota Lá, de Lá para a próxima um tom, nota Si, sobe mais um tom, Dó sustenido, finalmente meio tom, nota Ré. Para escrever a partitura, eu utilizo a armadura da clave. Então, a escala de Ré tem 2 sustenidos, o Fá sustenido e o Dó sustenido. E eu escrevo o sustenido aonde corresponde a essas notas. Quando aparecer essas notas, eu já não preciso escrever na partitura os sustenidos, porque todo Fá será sustenido e todo Dó é sustenido, justamente por causa da armadura. Você está vendo aí a partitura de parabéns para você que está na escala de Ré maior, no tom de Ré maior. Isso implica que todo Fá será sustenido e todo Dó é sustenido. Não importa o ponto que apareça essas notas. Mas e se eu quisesse tocar parabéns pra você no tom de Lá maior? Sem problemas, gafanhoto. Basta montar a escala de Lá maior e você vai observar que temos 3 sustenidos: Dó sustenido, Fá sustenido e Sol sustenido.
Então a armadura da clave tem o Fá sustenido, o Dó sustenido e o Sol sustenido. Observe que todo Dó é sustenido, todo Fá é sustenido, todo Sol é sustenido, não importa o ponto que essa nota apareça. Olhando agora a partitura, nós temos a partitura de parabéns para você no tom de Lá maior. Como no tom de Ré, a primeira nota da música era a quinta nota da escala de Ré, no tom de Lá maior, a primeira nota da música tem que ser a quinta nota da escala de Lá. Sacode a preguiça, levanta desse sofá. Vamos para mais uma aula de teoria para preguiçosos. Deixa o seu curtir, o seu like, ativa o sininho. Hoje, aula 7. Vamos aprender a escala menor. Pô, mas existe uma escala maior? Sim, gafanhoto. E se você ainda não sabe montar, assista a aula anterior. Hoje nós vamos falar da escala diatônica menor. A escala menor se origina da sexta nota da escala maior. Vamos montar a escala de Dó maior. Nós temos as notas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. A escala menor começa pela sexta nota da escala maior, que é a nota Lá. Portanto, a escala de Lá menor, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Ué, mas não é a mesma coisa apenas começando pela nota Lá? Ótima pergunta, gafanhoto. Em música, a ordem dos fatores altera o produto. A escala de Dó maior e de Lá menor tem as mesmas notas, mas não tem o mesmo som. Por isso nós chamamos essas escalas de relativas. Dó maior tem como relativa a escala de Lá menor. Por isso, escalas diatônicas, 2 tons. Tá, mas como é que eu faço para montar a escala menor? Para montar a escala menor, eu preciso da seguinte fórmula: tom meio, tom, tom meio, tom, tom. Então veja, se eu monto a escala de Lá menor, Lá é a primeira nota, sobe um tom, Si, sobe meio tom, Dó, um tom, Ré, um tom, Mi, meio tom, Fá, um tom, Sol e um tom, Lá. Vamos tocar um trechinho da música João e Maria, do Chico Buarque, que tem o tom de Lá menor. E se eu quisesse tocar essa música no tom de Si menor? Mesmo processo, meu amiguinho. Eu monto primeiramente a escala de Si menor e vou ver que nós teremos 2 acidentes, Dó sustenido e Fá sustenido. Portanto, a armadura da clave terá o Fá sustenido e o Dó sustenido. Qualquer Dó ou Fá que aparecer na partitura no tom de Si menor, o Dó será sustenido, o Fá será sustenido. Como a primeira nota da canção era a terceira nota da escala, no tom de Si menor é a mesma coisa. A primeira nota da canção é a terceira nota da escala. Isso quer dizer que uma música em Lá menor só pode ter notas da escala de Lá menor? Lembre-se, toda regra
Tem exceção, mas no geral serão as notas da escala. Sacode a preguiça, levanta desse sofá. Vamos para a aula 8 de Teoria para Preguiçosos. Deixa o seu curtir, o seu like, ativa o sininho. Hoje na aula 8 vamos falar sobre o intervalo musical. Se você vem acompanhando as aulas, você já sabe como formar a escala maior. Se não assistiu às aulas anteriores, volte, pare de ser teimoso. Teimoso? Eu? Sim, gafanhoto. Intervalo musical é a distância de uma nota da escala em relação à tônica dessa escala. Não entendi nada. Então, gafanhoto, você precisa assistir de novo a aula de escala maior. Vamos montar a escala de Dó. Começando pela nota Dó, subimos um tom, vamos para a nota Ré. Subimos mais um tom, nota Mi. Subimos meio tom, nota Fá. Subimos um tom, nota Sol. Subimos um tom, nota Lá. Subimos um tom, nota Si. E meio tom, voltamos à nota Dó, uma oitava acima. Vamos começar pelos intervalos simples que vão da primeira até a sétima nota da escala. Lembre-se, as mulheres dominam o mundo, por isso os números você leia em ordinal feminino. A primeira nota nós chamamos de tônica, depois a segunda maior, depois a terça maior, quarta justa, quinta justa, sexta maior e sétima maior, representado pelo número 7 seguido do M maiúsculo. Mas espera aí, por que 7M maiúsculo e não apenas 7? Muito bem observado, gafanhoto. A nomenclatura teve muita briga para você chegar como ela é escrita hoje. Nós representamos a sétima maior com 7M maiúsculo. Os intervalos compostos são as notas que vão da oitava até a 13ª. Então, o Dó, 8 notas acima é a oitava, quer dizer que é a tônica 8 notas acima. Depois nós temos a nona maior, que é igual à segunda maior. Em seguida, a décima, que é igual à terça maior. Depois, a 11ª justa, que é igual à quarta justa. A 12ª, que é igual à quinta. A 13ª maior, que é igual à sexta maior. E veja, a sétima maior, que já é complicada por si mesma, né? É representada pelo 7, sinal de M maiúsculo. Tá bom, mas e se a nota não pertence à escala? Sem problemas, amiguinho. Nós usamos o sustenido e bemol para representar os intervalos. Para o sustenido, lemos aumentada. Para o bemol, lemos menor. Por exemplo, segunda aumentada ou terceira menor. Vamos ler todas as notas, as 12 notas musicais da escala cromática. Nós temos a tônica, a segunda menor ou nona menor, a segunda maior ou nona, a segunda aumentada ou terceira menor ou nona aumentada, a terça maior ou décima maior, a quarta justa ou 11ª, a quarta aumentada ou quinta menor ou o intervalo composto 11ª aumentada, quinta justa ou 12ª, quinta aumentada ou sexta menor ou o intervalo composto 13ª menor, sexta maior ou 13ª maior. E veja só, a sétima menor, que é representado pelo 7, mas não pertence à escala de Dó. E finalmente, a sétima maior, que tem apenas esse nome, não tem um intervalo composto para ela. Mas para que servem os
intervalos? É por isso que você é meu aluno predileto, gafanhoto. Os intervalos são as relações das notas com a escala maior ou das notas entre si. Vejamos as seguintes notas: nota Dó, Mi, Ré, Fá sustenido, Ré e Fá. Em relação a Dó, o Mi é a terça maior, Ré é a segunda, Fá sustenido a quarta aumentada e o Fá é a quarta justa. Agora, se eu pensar em relação à tônica, o Mi é a terça maior de Dó, Fá sustenido é a terça maior de Ré e Fá é a terça menor de Ré. Nossa, cansei! Calma, amiguinho. Ainda podemos dividir os intervalos também de duas maneiras, dois grupos, melódicos e harmônicos. O intervalo melódico, ele é exatamente isso, uma melodia e a relação das notas dessa melodia. O intervalo harmônico são notas tocadas simultaneamente e a relação dessas notas entre si. O importante da aula de hoje é, lembre-se, intervalo é uma forma de medir a relação das notas entre a escala ou entre si. Puxa, mas como é que eu vou memorizar tudo isso? Simples, gafanhoto, assistindo essa aula várias vezes e fazendo exercícios. É assim que você memorize. Sacode a preguiça, levante desse sofá. Vamos para a aula 9 de Teoria para Preguiçosos. Deixe seu curtir, seu like, ative o sininho. Na aula 9 vamos falar sobre círculo de quintas e quartas e a armadura da clave. Mas o que tem a ver o intervalo de quinta, quarta com a armadura da clave? Muito bom, gafanhoto. Para a gente entender isso, vamos começar falando sobre Pitágoras. Ué, mas Pitágoras não é aula de matemática? O que tem a ver com música? Tudo a ver, amiguinho. Pitágoras dividiu uma corda ao meio e, ao tocar, percebeu que ele tinha a mesma nota uma oitava acima. Depois ele dividiu a corda em 2/3 e obteve a quinta justa, por isso ela tem esse nome. Finalmente, ele dividiu a corda em 3/4 e obteve a quarta justa. E aí ele percebeu que a quarta e quinta eram um espelho. A nota Dó é a quinta de Sol e a nota Sol a quarta justa de Dó. Subindo as notas a partir do Dó em quintas justas, ele obteve as 12 notas musicais que nós conhecemos. Tá, mas o que isso tem a ver com a armadura da O clave? primeiro passo foi ele descobrir as 12 notas musicais, e aí ele obteve a escala cromática, mas ela não era uma escala musical. Por isso, ele precisava da escala maior, que é uma escala musical. Se olharmos de perto, veremos que a escala de Dó não tem acidentes. Mas a escala de Sol tem um acidente. A escala de Ré, 2 sustenidos. Por exemplo, a escala de Si temos 5 sustenidos. Depois temos a escala de Fá sustenido ou Sol bemol. Depois a escala de Ré bemol, que nós temos novamente 5 bemóis. E veja, vai diminuindo até que chega no Fá apenas um bemol, Si bemol. E voltamos ao Dó apenas utilizando intervalos de quinta. E como seria o círculo de quartas? Basta seguir o caminho inverso. A partir do Dó, você não tem nenhum acidente. Voltando no anti-horário, Fá, 1 bemol. Si bemol, 2 bemóis.
Finalmente, Sol bemol, que nós temos 6 bemóis. Voltamos para o Si com 5 sustenidos. Mi com 4 sustenidos. Veja, está diminuindo. Até que eu fecho o ciclo. Agora eu tô craque na partitura. Calma, gafanhoto. Demos mais um passo importante, mas temos um longo curso pela frente. Sacode a preguiça, levante desse sofá. Vamos para a aula 10 de teoria para preguiçosos. Deixa o seu curtir, o seu like, ativa o sininho. Na aula 10 vamos falar sobre mais um acidente, o B-quadro. Mas eu já não conhecia todos os acidentes? Calma, gafanhoto. Em aulas anteriores aprendemos o sustenido e o bemol. Mas eles não são os únicos acidentes. Além deles, nós temos o B-quadro. Vamos relembrar. O sustenido sobe a nota meio tom. Por exemplo, aqui na partitura eu tenho a nota Dó, vem o símbolo do Dó sustenido, que é outra nota, e a nota Ré. Vamos lembrar que o bemol desce a nota meio tom. Na partitura agora você tem a nota Ré, a nota Ré bemol e finalmente a nota Dó. Tá, e qual a função do B-quadro? Muito bom, gafanhoto. Temos que saber o porquê das coisas. O B-quadro anula o valor do sustenido ou do bemol. Por exemplo, eu tenho na partitura Dó, Dó sustenido. Quando aparece o B-quadro, eu tenho a nota Dó, que anulou o sustenido. Depois Dó sustenido e Ré. Se o acidente aparecer na armadura da clave, ele vale durante toda a partitura. Então, por exemplo, eu tenho na armadura que todo Fá e Dó serão sustenidos. Não importa onde apareça. Qualquer acidente que não aparecer na clave vale apenas durante o compasso. Então, por exemplo, na clave eu tenho o Fá sustenido e o Dó sustenido. Se aparecer o Fá B-quadro, ele dura apenas esse compasso. No próximo compasso volta a ser Fá sustenido. Durante o compasso, qualquer acidente pode ser anulado por outro acidente. Por exemplo, eu tenho na partitura o Si bemol, depois o B-quadro, que é a nota Si. Volto a ser Si bemol novamente e assim vai. No segundo compasso, vale a armadura da clave. Como não tem acidente, é a nota Si. Mas como é que eu vou lembrar qual acidente vai ser tocado ou não vai ser tocado? Simples, gafanhoto, não tendo pressa para ler a partitura. Sua partitura tem que ser anotada, você tem que anotar essa informação na partitura até acostumar. Sacode a preguiça, levante desse sofá. Vamos para mais uma aula de teoria para preguiçosos. Deixe seu curtir, o seu like, ativa o sininho. Hoje na aula 14 vamos aprender o campo harmônico. Importante, amiguinho, você já assistiu às aulas de formação de escalas e formação de acordes? Xiii, ainda não assisti não. Então tá na hora, né, gafanhoto? Senão você não vai entender nada. Campo harmônico são os acordes relacionados a uma determinada escala. Ele é formado pela seguinte fórmula: primeiro maior, segundo menor, terceiro menor, quarto e quinto maior, sexto menor e sétimo diminuto. Você se lembra quando a gente aprendeu a formar a escala? Regra do tom, tom, meio, tom, 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 meio. A escala de Dó seria Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Agora eu vou pegar essa escala e vou numerar os graus. Cada nota é um grau. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. E agora eu aplico a fórmula do campo harmônico. E terei Dó, Ré menor, Mi menor, Fá, Sol, Lá menor e Si diminuto.
tocando. Tá, mas como é que eu vou saber que essa fórmula tá correta? Eu adoro a sua curiosidade, gafanhoto, é isso aí. Bom, como é que eu vou descobrir? Lembra quando você aprendeu lá no primário a teoria dos conjuntos pertence e não pertence? Xiii, mais matemática! Sim, amiguinho, mas é necessário para entender. Se eu montar o acorde de Dó maior, eu tenho Dó, Mi, Sol. O acorde de Dó menor, Dó, Mi bemol e Sol. Portanto, Dó menor não pertence ao campo harmônico, pois tem uma nota fora da escala de Dó maior. Se eu pegar a segunda nota, Ré, formar Ré maior, eu tenho Ré, Fá sustenido e Lá. Ré menor, Ré, Fá e Lá. Portanto, Ré maior não pertence ao campo harmônico, porque tem uma nota fora da escala. Se eu pegar o Mi, Mi maior tem Mi, Sol sustenido e Si. Mi menor, Mi, Sol e Si. Portanto, Mi maior não pertence ao campo harmônico, pois tem uma nota fora da escala. Vamos ao Fá. Se eu pegar Fá maior, eu tenho Fá, Lá e Dó. Fá menor, eu tenho Fá, Lá bemol e Dó. Portanto, Fá menor não pertence ao campo harmônico, pois tem uma nota fora da escala de Dó maior. Se eu pegar Sol, Sol maior tem Sol, Si e Ré. Sol menor, Sol, Si bemol e Ré. Portanto, Sol menor não pertence ao campo harmônico. Lá, Lá maior teria Lá, Dó sustenido e Mi. Lá menor, Lá, Dó e Mi. Portanto, Lá maior não pertence ao campo harmônico. Vamos ao Si. Se eu montar o Si maior, eu tenho Si, Ré sustenido e Fá sustenido. Si menor, eu tenho Si, Ré e Fá sustenido. E Si diminuto, eu tenho Si, Ré e Fá. Portanto, Si maior e Si menor não pertencem ao campo harmônico. O campo harmônico pode me ajudar a tirar música, não é? Muito bem observado, amiguinho. Sim, o campo harmônico pode nos ajudar a tirar músicas. Afinal de contas, a combinação de acordes dentro do campo harmônico vai criar a harmonia com a melodia da tonalidade, no caso aqui, Dó maior. Vou pegar 4 acordes: Dó, Lá menor, Fá e Sol. Vamos ver o resultado? Sacode a preguiça, levante desse sofá. Vamos para a aula 12 de teoria para preguiçosos. Deixe o seu curtir, seu like, ative o sininho. Na aula 12 vamos falar sobre ligadura e ponto de aumento. Ponto de aumento é um ponto que é colocado do lado direito inferior da figura de tempo. Eu já tinha visto isso aí, mas não é um erro da partitura? Não, gafanhoto. O ponto de aumento tem a função de aumentar a duração da figura em metade do seu valor. Eu posso utilizar o ponto de aumento para qualquer figura. Vamos começar pela mínima. Se eu tiver um ponto de aumento e ela vale 2 tempos, ela aumenta em metade. Portanto, 2 mais 1 igual a 3. Se eu tiver um ponto de aumento na semínima, se ela vale 1 tempo, ela passará a valer 1,5. Existe ponto de aumento para pausa também? Sim, amiguinho. Se eu tenho uma pausa de mínima e tenho um ponto de aumento, ela vai aumentar em metade do valor. Portanto, 2 mais 1 igual a 3. Pense no ponto de aumento como se fosse os segundos de um relógio. Ele existe apesar de não aparecer nos ponteiros. O ponto de aumento possibilita que você agora possa escrever notas que estão fora daquele padrão de divisão rítmica. Vamos escrever aqui uma partitura utilizando os pontos de aumento. Tá,
e o que é a ligadura? Muito bom, gafanhoto. Nós temos dois tipos de ligadura, a ligadura de prolongamento e a de expressão. Hoje nós vamos falar da ligadura de prolongamento. A ligadura de prolongamento é um arco colocado na parte inferior que liga a mesma nota e prolonga o seu tempo. Eu posso fazer várias combinações de figuras de tempo para a ligadura. Por exemplo, posso pegar uma mínima e ligar a uma semínima, o que fará com que ela tenha uma duração de 3 tempos. Posso ligar uma semínima a uma colcheia, o que fará com que ela tenha uma duração de 1 tempo e meio. Vamos exemplificar isso na partitura. Ué, mas o ponto de aumento e a ligadura não são a mesma coisa? Sim e não, meu amiguinho. Depende um pouco da combinação que você precisa fazer. Por exemplo, vamos supor que eu precisasse escrever 3 figuras de tempo com um valor de 1 tempo e meio. Se eu fizesse isso com o ponto de aumento, eu teria 4 tempos e meio e ultrapassaria o valor do compasso. Portanto, a partitura estaria incorreta. Para respeitar a duração de tempo do compasso, eu escreveria isso com 2 pontos de aumento e com uma ligadura ligando ao primeiro tempo do compasso seguinte. Vamos combinar agora o uso das 2 figuras? Veja que agora a nossa partitura tem o uso das ligaduras e dos pontos de aumento. Vamos ver como fica? Quanta matemática! É isso aí, gafanhoto. Música e matemática têm uma ligação muito forte, mas com o tempo você se acostuma. Sacode a poeira, levante desse sofá. Vamos para a aula número 13 de Teoria para Preguiçosos. Deixe seu curtir, seu like, ative o sininho. Na aula 13 vamos aprender a formação dos acordes. Você assistiu às aulas de formação de escalas e intervalos musicais? Eu acho que eu não assisti essa aula não. Então é melhor assistir, amiguinho, senão você vai ficar boiando. Vamos formar aqui, vamos tocar rapidamente a escala de Dó maior. Agora vamos tocar as escalas nos intervalos simples, da tônica até a sétima maior. Agora os intervalos compostos, que são da oitava até a 13ª. O acorde é uma relação intervalar de 3 ou mais notas. Vixe, não entendi nada. Fica tranquilo, gafanhoto. Vamos começar a formar acordes de tríades, que são os acordes com 3 notas distintas. Vamos começar pelo acorde mais importante, na minha opinião, que é o acorde maior, que é formado pela tônica, pela terça maior e pela quinta justa. O acorde de Dó maior é formado pela tônica, Dó, pela terça maior, Mi, e pela quinta justa da escala de Dó, que é a nota Sol. O segundo acorde mais importante das tríades é o acorde menor, que é formado pela tônica, pela terça menor e pela quinta justa. Portanto, o acorde de Dó menor é formado pela tônica, Dó, a terça menor, que é Mi bemol, nota fora da escala, e pela quinta justa, que é a nota Sol. Ainda nas tríades temos o acorde diminuto, formado por tônica, terça menor e quinta menor. Portanto, o Dó diminuto é formado pela tônica Dó,
pela terça menor, que é Mi bemol, nota fora da escala, e pela quinta menor, que é Sol bemol, nota fora da escala de Dó maior. Ainda nas tríades temos o acorde aumentado, que é formado pela tônica, pela terça maior e pela quinta aumentada. Então, Dó com a quinta aumentada, nós temos a tônica, que é Dó. A terça maior, que é Mi. E a quinta aumentada, que é Sol sustenido, nota fora da escala. Finalmente, nas tríades temos também os acordes suspensos. O acorde suspenso é o acorde que não tem a terça. A terça é o que faz com que o acorde seja maior ou menor. Portanto, um acorde sus4 é formado pela tônica, pela quarta justa e pela quinta maior. O acorde de Dó com quarta é formado pela tônica, Dó maior, Fá, que é a quarta justa, e a quinta justa, que é Sol. Finalmente, o acorde suspenso de nona. O acorde suspenso não tem a terça maior, que é o que define se o acorde é maior ou menor. Portanto, o acorde sus9 é formado pela tônica, pela nona maior e pela quinta maior. O acorde de Dó com nona é formado por Dó, que é a tônica. A nona maior, que é Ré. Ah, mas a nona maior é igual à segunda maior. Sim. E a quinta justa, que é a nota Sol. Os acordes são sempre escritos do jeito que você mostrou aqui? Sim, amiguinho, mas lembra que eu falei para você que para a gente chegar na escrita que temos atualmente, teve muita guerra, muita briga? E continuamos brigando, tá? Então, o acorde de Dó maior pode ser escrito C, ou para um americano, C major, ou para um francês, C triângulo. O acorde de Dó menor pode ser escrito C, M minúsculo, ou C minor, ou C sinal de menos. Um acorde de Dó diminuto pode ser C bolinha de grau, ou C dim para um americano. O acorde de Dó com quinta aumentada, você pode ver escrito por aí C5+, ou para um americano C AUG. O acorde de Dó com quarta pode ser escrito C4 ou C sus4. O acorde de Dó com nona pode ser escrito C9 ou C sus9. Então perceba que ainda hoje as cifras podem ser uma bagunça, mas você precisa entender os intervalos para saber como ler. Sacode a preguiça, levanta desse sofá. Vamos para mais uma aula de teoria para preguiçosos. Deixa seu curtir, o seu like e ativa o sininho. Hoje na aula 15 vamos falar de transposição de tonalidade. Você sabe como mudar a tonalidade de uma canção? Ué, não basta mudar a armadura da clave? É um ótimo começo, gafanhoto, mas não o suficiente. Mas você tem uma certa razão. Se eu vou escrever uma partitura, a primeira coisa que eu devo fazer é mudar a armadura. Se eu mudar de Dó para Sol, em Dó eu não tenho acidente. Portanto, em Sol maior eu terei um acidente que será o Fá sustenido. Vamos pegar uma sequência da tonalidade de Dó maior. Então, 4 acordes: Dó, Lá menor, Fá e Sol. Se eu quiser mudar a tonalidade dessa canção para Sol maior, a primeira coisa que eu devo fazer, além da armadura da clave, é contar quantos semitons nós temos de Dó a Sol.
No caso, 7 semitons. Agora vamos aplicar na nossa sequência da tonalidade de Dó. Eu pego o primeiro acorde, Dó, e conto 7 semitons, que vai dar Sol maior. Depois, no segundo, eu pego o Lá menor, pego a nota Lá, conto 7 semitons e vou ter Mi menor. Veja que a função menor continuou. Depois eu pego Fá, conto 7 semitons e terei Dó. Depois eu pego Sol, conto 7 semitons e terei Ré maior. Eu vi com os acordes, mas como é que eu faço isso com uma melodia? Da mesma maneira, gafanhoto. Então, eu subi 7 semitons. Portanto, eu pego a melodia e conto cada nota 7 semitons acima. Vamos ouvir primeiramente em Dó maior. Agora eu pego as notas da melodia, conto 7 semitons acima e vou ter a melodia transposta para o tom de Sol maior. Vamos ouvir e perceba que é a mesma melodia, nada mudou, apenas ficou mais alto. Mas e se eu quisesse que essa melodia ficasse mais grave? Sem problemas, amiguinho. Então agora eu vou fazer o caminho inverso. Eu vou sair do Dó que você está vendo à direita e vou descer até chegar em Sol. E terei agora 5 semitons. Agora eu pego a melodia em Dó maior e para cada nota eu vou descer 5 semitons. Vamos ouvir novamente a melodia em Dó maior. Lembrando sempre que a partitura precisa ter a armadura da clave, que é o Fá sustenido. Veja que agora a mesma melodia, só que mais grave. Agora eu posso tocar qualquer música na tonalidade que eu quiser. Sim, gafanhoto, mas para isso você precisa exercitar, portanto, faça isso com as canções que você já toca. Mude a tonalidade dessas canções, exercite. Sacode a preguiça, levanta desse sofá, vamos para mais uma aula de teoria para preguiçosos. Deixe seu curtir, o seu like, ative o sininho. Hoje na aula 16 vamos falar dos sinais de repetição. Você já observou que muitas canções ficam repetindo o mesmo trecho várias vezes? Eu já observei isso, mas o que pode me ajudar? Calma, gafanhoto, quem tem pressa come cru. Se eu escrevesse a partitura por extenso, essa canção, a partitura dessa canção poderia ficar do tamanho de uma bíblia, enorme, confusa. E nesse caso eu vou usar os sinais de repetição, que tem como função resumir a informação da partitura ao essencial. Vamos começar pelo símbolo de repetição de compasso, que você está vendo aí, parece um símbolo de porcentagem. A função desse símbolo é repetir o compasso anterior. Você está vendo aí na partitura? Significa que no compasso de Dó maior, a melodia é igual ao compasso de Lá menor. Basta tocar a mesma melodia.
vi vantagem nisso. Ora, amiguinho, significa que eu não preciso ler aquele trecho da partitura duas vezes. Além disso, eu posso escrever os acordes usando o símbolo de repetição. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma sequência com Dó, Lá menor, Fá e Sol. E utilizo o símbolo de repetição apenas para informar quantas vezes o acorde anterior é repetido. Outro símbolo importante é o ritornelo ou barra de repetição, que é representado por duas barras, uma grossa e uma fina, e dois pontinhos. Veja que a função é repetir um determinado trecho da canção. Nós temos o ritornelo abrindo, apontando para o lado direito, e o ritornelo fechando, apontando para o lado esquerdo. Olhando agora a nossa partitura, eu não preciso escrever o mesmo trecho duas vezes. Basta abrir o ritornelo e fechar, e eu vou repetir esse trecho novamente. Portanto, quando eu chegar no ritornelo aonde ele fecha, que é o penúltimo compasso, eu vou voltar para onde ele abre, que no caso aqui foi o primeiro compasso. Vamos ouvir? Ainda assim, eu não vi vantagem nenhuma. Ora, gafanhoto, a gente tem que entender que aqui é um exemplo. Eu tenho uma partitura pequena. Agora imagine uma partitura gigante onde vários trechos se repetem. Isso vai me ajudar, o ritornelo vai me ajudar a manter a partitura organizada, limpa, concisa. Quanto menor a partitura, mais simples de ler. O ritornelo também pode ter a chave de ritornelo. Ritornelo significa retornar. A gente usa muitos termos em italiano em música, tá? Então eu posso ter a chave 1 e a chave 2. Significa que aquele trecho número 1 será repetido pela primeira vez e na segunda vez eu repito pulando esse trecho número 1. Vamos olhar nossa partitura. Veja que nós temos aí a chave de ritornelo, abrindo e fechando, temos o número 1 e o número 2. Quando eu tocar a primeira vez, eu vou até onde está o ritornelo, volto para onde ele abriu e na segunda vez eu pulo o trecho que está selecionado o número 1, vou para o número 2 e continuo a tocar. Outro símbolo importante, o da capo. Veja que além de música você está aprendendo italiano. Ele pode ser representado por D.C. Significa o quê? Que quando eu chegar no compasso onde está escrito da capo, eu vou retornar ao início da partitura. Não importa onde eu esteja, se a partitura é enorme, eu volto para o começo, para o primeiro compasso. Não entendi muito bem a diferença entre ritornelo e da capo. Sem problemas, amiguinho. O ritornelo é a repetição de um determinado trecho da canção. O da capo é a repetição da canção desde o começo. Então, observe que numa partitura eu posso ter várias vezes ritornelos, posso ter diversos trechos que se repetem. Mas quando eu escrever da capo, eu vou voltar ao início da canção.
Outro símbolo importante é o signo. Observe que a função desse símbolo é você retornar aonde ele está escrito. Veja agora a nossa partitura. No penúltimo compasso está escrito da signal. Observe que então eu vou retornar aonde aparece o símbolo do signo, que é no compasso número 3. Então eu vou tocar do 3 em diante. Puxa, quantas maneiras de resumir uma partitura, hein? Sim, gafanhoto, e perceba que isso ajuda você a ler muito mais rápido. Afinal de contas, você não vai precisar ler as mesmas notas novamente, porque é a mesma coisa, é o mesmo trecho. Sacode a preguiça, levanta desse sofá. Vamos para mais uma aula de teoria para preguiçosos. Deixe o seu curtir, o seu like, ative o sininho. Hoje na aula 17 vamos aprender mais uma figura de tempo, a semicolcheia. Ué, mas a gente já não tinha aprendido todas as figuras de tempo? Calma, gafanhoto, não dá para aprender tudo de uma vez. Então hoje vamos revisar as figuras de tempo que conhecemos e aprender a semicolcheia. Lembre que você já tinha aprendido a semibreve, a mínima, a semínima e a colcheia. Você se lembra da pizza? Oh, yeah. Muito bem. Então, nós temos a semibreve, que vale uma pizza inteira. A mínima, que vale metade da pizza. A semínima, que vale 1/4 da pizza. A colcheia, que vale 1/8 da pizza. Hoje nós vamos falar sobre a semicolcheia. Ela valerá 1/16 do total da pizza. Mas como é que eu vou fazer a divisão da semicolcheia? Ela vale tão pouquinho. Calma, amiguinho. Vamos pegar um compasso como exemplo. 4×4. Lembre que o número de baixo informa o valor da semibreve. Se a semibreve vale 4, 4 é o valor total da pizza. Portanto, a mínima vale metade, 2. A semínima valerá 1/4, portanto, 1. A colcheia valerá 1/8, portanto, meio tempo. E a semicolcheia valerá 1/16, portanto, em relação a 4 tempos, ela vale 1/4 de tempo. Vamos colocar a mão na massa? Mas como é que eu vou tocar 1/4 de tempo? Ótima pergunta, amiguinho. Primeira coisa, quando a semicolcheia é escrita sozinha, ela é escrita dessa maneira que você está vendo na tela. Quando ela é escrita em pares, ela é escrita da forma que você está vendo agora na tela. Para tocarmos a semicolcheia, nós dividimos cada tempo por 1/4. Portanto, tocamos 4 notas por tempo. Então, uma boa maneira de fazer essa subdivisão é contar da seguinte maneira: 1 tá tá tá, 2 tá tá tá, 3 tá tá tá, 4 tá tá tá. Isso aqui quando eu estou num BPM lento. Então a gente vai começar com 60 BPMs para você poder entender. Agora, observe o seguinte: é importante eu gravar a sonoridade desse ritmo, para que depois eu possa fazer de maneira muito mais natural. Agora vamos exercitar a semicolcheia. Toque as notas indicadas, sempre subdividindo em 1/4 de tempo. Nós vamos tocar em 100 BPMs, mas comece exercitando em 60 BPMs.
tocar um exemplo com uma partitura? Observe que a nossa partitura ela tem diversas figuras de tempo e estamos também usando aqui a semicolcheia. Nós vamos tocar em 100 bpm, mas treine primeiro em 60 bpm. Mas eu posso subdividir a duração dos tempos em tempos menores que a semicolcheia? Sim, gafanhoto, mas isso nós vamos aprender em outras aulas. Cada aula nós aprendemos um pouquinho para que fique mais fácil. Sacode a preguiça, levanta desse sofá. Vamos para mais uma aula de teoria para preguiçosos. Deixe seu curtir, seu like, ativa o sininho. Na aula 18, vamos falar sobre a pausa de semicolcheia. Ô meu, além da semicolcheia eu tenho que aprender a pausa? Sim, gafanhoto, toda figura de tempo tem o seu relativo negativo, que é a pausa. Então temos aí a semibreve, a mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, que já aprendemos em outras aulas. E hoje nós vamos aprender a pausa da semicolcheia que você está vendo o desenho ali. Mas como é que eu vou usar a pausa da semicolcheia? Relaxa, gafanhoto, dá uma pausa e vamos pensar com calma. Vamos começar lembrando as figuras de pausa que já aprendemos. A pausa da semibreve vale uma pizza inteira. A pausa da mínima, metade da pizza. A pausa da semínima, um quarto da pizza. A pausa da colcheia, 1/8 da pizza. E a pausa da semicolcheia, 1/16 da pizza. Portanto, se nós temos um compasso de 4x4, o número de baixo informa o valor da semibreve. A semibreve valerá 4 tempos. Portanto, a pausa da mínima vale metade, 2 tempos. A pausa da semínima valerá 1/4, portanto, 1 tempo. A pausa da colcheia valerá 1/8, portanto, meio tempo. E a pausa da semicolcheia valerá 1/16, portanto, 1/4 de tempo. Bom, vamos colocar a mão na massa agora? Mas como é que eu vou dar uma pausa de 1/4 de tempo? Calma, amiguinho. Para tocarmos a semicolcheia, você se lembra que nós dividimos cada tempo por 1/4. Portanto, dividimos 4 notas por tempo. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com a pausa. Observe que eu coloquei a pausa sempre no primeiro 1/4 do tempo. Nós vamos tocar agora em 100 bpm, mas comece estudando em 60 bpm. Vamos tocar as semicolcheias e as pausas. Tocar agora um exemplo usando uma partitura. Observe que nessa partitura nós temos o uso da pausa da semicolcheia entre todas as outras figuras que você já aprendeu. Lembre-se, primeiro treine com um metrônomo em 60 bpm, só depois venha tocar com o playback que vai estar em 100 bpm, bem rápido. Sacode a preguiça, levanta desse sofá. Vamos para mais uma aula de teoria para preguiçosos. Deixe seu curtir, seu like, ative o sininho.
Vamos para a aula 19 e vamos aprender o contratempo e a síncope. Você sabia que existem tempos fortes e tempos fracos? Pô, eu nem sabia que tempo tem força. Sim, amiguinho, tempo tem força. Nós temos os tempos fortes e os tempos fracos. O tempo forte normalmente estará nos tempos ímpares, então no tempo 1 e 3, usando como exemplo a semínima. Se eu utilizo como figura de tempo a colcheia, os tempos fortes estão sempre na primeira colcheia. Se eu utilizar como exemplo a semicolcheia, os tempos fortes estão na primeira e na terceira semicolcheia. Mas para que serve saber se o tempo é forte ou fraco? Ótima pergunta, gafanhoto. Por exemplo, o contratempo é a acentuação rítmica dos tempos fracos. Uau, não entendi nada. Vamos pegar como exemplo a colcheia. Se eu deixar uma pausa na primeira colcheia e acentuar a segunda, eu tenho um contratempo. Um exemplo de contratempo é a acentuação rítmica de uma guitarra base no reggae. Observe que no reggae eu sempre vou tocar os acordes no contratempo. Vamos ouvir? Tá, e o que é síncope? A síncope é o prolongamento do tempo fraco para o tempo forte. Vamos pegar como exemplo um coração. Se o médico falar que o seu coração está batendo sincopado, significa que ele não está no ritmo padrão e é melhor você correr para o hospital. A síncope tem o mesmo conceito. Observe aqui, eu tenho uma semicolcheia, uma colcheia e mais uma semicolcheia, formando um grupo de 3. A primeira semicolcheia é um tempo forte. A segunda colcheia, ela prolonga do tempo fraco para o forte. E a última colcheia é novamente o tempo fraco. Isso é uma síncope. Belo exemplo de síncope é o ritmo utilizado no samba. Observe o desenho rítmico. Perceba que nos grupinhos de 3 nós temos a colcheia formando a síncope, prolongamento do tempo fraco para o forte. Peraí, contratempo e síncope só existem para ritmos dos acordes? Ótima pergunta, amiguinho. Vamos pegar aqui uma melodia e agora vamos analisar essa melodia. Repare que nós temos logo no começo um contratempo, temos ali uma pausa no tempo forte. Depois, em seguida, uma síncope, um prolongamento do tempo fraco por forte. Mais para frente nós temos outro contratempo na pausa da semicolcheia. E no final, uma síncope, um prolongamento do tempo fraco por forte, exatamente na figura da colcheia.
Quantas possibilidades podem gerar a síncope e o contratempo? É isso mesmo, gafanhoto. Portanto, em cada aula nós vamos aprender mais elementos para ficarmos craque na teoria musical. Sacode a preguiça, levanta desse sofá. Vamos para mais uma aula de teoria para preguiçosos. Deixe seu curtir, o seu like, ative o sininho. Hoje na aula 20 vamos aprender a clave de Fá. A clave de Fá é utilizada para escrever as notas musicais, as notas graves dos instrumentos graves. Mas qual a diferença da clave de Fá e da clave de Sol? Ótima pergunta, gafanhoto. O processo é o mesmo. Nós temos aí o pentagrama com 5 linhas e 4 espaços. A clave de Fá é escrita na 4ª linha. Repare que ela começa exatamente em cima da 4ª linha. Mas para que serve a clave de Fá? Ótima pergunta, amiguinho. A clave de Fá serve para você escrever as notas graves para instrumentos graves, como, por exemplo, contrabaixo. Como na clave de Sol, isso implica que a 4ª linha é a nota Fá. Portanto, devemos usar a mesma estratégia da clave de Sol. Observe que as linhas, eu preciso memorizar as linhas. Primeira linha Sol, segunda Si, terceira Ré, quarta Fá, quinta linha Lá. A partir do momento que eu sei as notas nas linhas, eu vou saber as notas nos espaços. E as notas serão Sol, Lá, Si, Do, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. E as outras notas? Para termos as outras notas, basta usarmos as linhas suplementares. Se você já assistiu a aula da clave de Sol, você sabe que basta você colocar linhas suplementares inferiores na parte de baixo e superiores na parte de cima. Por exemplo, se eu adicionar uma linha suplementar inferior, eu terei a nota Mi e a nota Fá. E se adicionar uma linha suplementar superior, eu terei as notas Si e Dó. Eu posso adicionar quantas linhas suplementares eu quiser. Então, por exemplo, eu posso ter na parte de baixo as notas Dó, Ré, Mi, Fá. E na parte superior, em cima, as notas Si, Do, Ré, Mi ou mais notas ainda. Mas será que eu consigo ler a clave de Fá? Claro que sim, gafanhoto, mas precisamos antes exercitar e ter algumas estratégias. A primeira, identifique a clave e o valor do compasso. Então veja que aqui nós estamos identificando que temos a clave de Fá e o compasso é 4x4. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, relembre o nome das notas nas linhas. Então vamos lá, nós temos nas linhas as notas Sol, Si, Ré, Fá e Lá. E isso já é um bom passo para identificar as outras notas. Terceiro passo, leia o nome das notas no primeiro compasso. Então nós temos ali na partitura o Mi, o Si, o Dó sustenido e o Mi no primeiro compasso. Toque no seu instrumento e não tenha vergonha de rasurar a sua partitura. Nosso quarto passo é tocar as notas do primeiro compasso respeitando as figuras de tempo. Então utilize aí um metrônomo, uma velocidade lenta, 60 bpm mais ou menos. E agora procure tocar essas mesmas notas com o metrônomo. O quinto e último passo é você repetir o processo todo que nós colocamos aqui para cada compasso, até você terminar de ler a partitura. E lembre-se, comece numa velocidade lenta, um metrônomo em 60 bpm. Então nós temos todas as notas aqui, agora basta executar.
mas quando eu utilizo clave de Fá e quando eu utilizo a clave de Sol? Essa é uma bela pergunta, gafanhoto, e eu vou respondê-la no próximo episódio de Teoria para Preguiçosos. Por isso, deixa o seu curtir, o seu like, ativa o sininho e nos veremos na próxima aula de Teoria para Preguiçosos. Até lá!